aproveitando a Roberta aqui, o que a gente sabe hoje em dia de buraco negro? Porque teve aqui, pelo que eu sei, o Einstein tinha previsto ele e aí depois comprovaram. Mas qual que é a história do buraco negro? Se a gente fosse colocar uma linha temporal assim, se imaginava uma coisa e não tinha nome, como que é, Roberto? A história do buraco negro é uma história até engraçada na astronomia, né? Acho que é uma história assim... Porque, basicamente, o Einstein, ele introduziu, né? Primeiro, assim, ele percebeu que as coordenadas espaciais que a gente conhece, que é direita e esquerda, cima e baixo, frente e trás, que a gente está acostumado, é associada com o tempo. O tempo é também uma das coordenadas. É o quadridimensional, né? 3 dimensões mais o tempo. Mais o tempo, exato. E aí, isso foi ele que percebeu, e ele introduziu isso com a relatividade restrita. Alguns anos depois, ele percebeu que a gente consegue distorcer esse espaço-tempo. Como que ele percebeu isso? Ele percebeu isso, ele fala, né, que ele teve uma grande ideia, né, a ideia mais importante da vida dele, que foi porque até o Sacani falou disso esses dias. O Einstein ele era incomodado, cara, com a força da gravidade do Newton, né? O Newton falava que você tem uma força, que você soltou um objeto aqui, cai, e é uma força. Cara, o Einstein ele ficava incomodado com aquele negócio. Pô, que força? Uma força, cara. O que é isso? É uma mágica? Por que um objeto ele atrai? Isso aí incomodou ele. Entendeu? Incomodou ele lá na cabeça dele. O Newton não tinha uma explicação pra isso. A explicação do Newton era essa aí. Era certa. Era essa aí. E-mão vezes eminho dividido por D ao quadrado. Ou seja, né? Retratava o que acontecia. Só que pro Einstein aquilo ali não era suficiente, cara, pra explicar, entendeu? Pô, mas, cara, incomodou ele, entendeu? E aí que ele foi atrás da explicação dele pra gravidade. Entendeu? O negócio do buraco negro começa com a explicação da gravidade. Começa ele querendo entender melhor a gravidade. Que ele começou a pensar sobre uma pessoa caindo do telhado. Inclusive tá isso nas cartas, né? Que era ele imaginou um cara caindo de um telhado de uma casa. Tá. E aí as leis da física, né? Elas têm que ser a mesma em todos os referenciais. Então não importa se você tá aqui, se você tá caindo de um telhado, se você tá dentro de um trem. Não importa. As leis da física têm que ser a mesma. Só que quando ele começou a pensar muito nesse problema, ele viu que o que o Newton tinha explicado pra gravidade não fazia sentido pra uma pessoa caindo do telhado. Porque, assim, quem tá olhando de fora... Depende do observador, né? Depende do observador. Quem tá dentro, ou seja, a pessoa que tá caindo, não sente aquela força que deveria sentir, e isso incomodava muito o Einstein. E aí, ele então, ele já tinha, né, essa ideia do espaço-tempo, e ele percebeu que a massa, ou seja, a massa da Terra, no caso, distorce esse espaço-tempo. E é isso que dá ao que a gente conhece como gravidade. Então, deixa eu entender. Ele imaginou um cara caindo do telhado. Qual era o problema? O cara que tá caindo não sente uma força puxando ele. Mas aí tudo bem, todo mundo... Qual foi a sacada dele nesse ponto, esse exemplo? A sacada dele foi que algo acelerado e algo com uma força gravitacional, você não consegue ver a diferença entre os dois. Então, esse cara que tá acelerado, porque ele tá caindo com uma velocidade, ele sente da mesma forma que a força gravitacional. E isso tem até um nome, que é a massa inercial e a massa gravitacional. E ele sacou que é a mesma massa. Então, por isso que o cara que tá caindo, ele sente isso por causa da aceleração que ele tá caindo. E a gente que tá de fora, a gente olha vendo a força gravitacional agindo. Que é a mesma coisa. Assim, é a mesma... Um objeto acelerado e uma pessoa caindo, é isso daí? É a mesma coisa? É isso? É a mesma percepção. O cara, quando ele tá caindo, a gente chama... Porque a gravidade, ela não é uma velocidade, ela é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Ele tava parado, zero. Começou isso. Aí ele caiu do telhado. Ele caiu acelerado. Exato. Acelerado por quem? Pela gravidade. Pela gravidade. Isso aí. Não teve nenhum combustível Exatamente. que impulsionou ele pra frente. Isso. A gravidade é uma aceleração. Ela muda a velocidade com o tempo. Nossa. Entendeu? E pro cara, é a mesma coisa que o chão tá chegando pra ele. Entendeu? Era muito legal, porque isso aí é uma coisa. Tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente chama. Só mental? Isso eu acho incrível, né? É pensando, cara. Cara... Isso é incrível, incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema e ele então introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914,
que é a relatividade geral, que deu origem, então, à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim, não sei resolver? Ele foi, porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí Aí tinha uma galera... Porque na época, isso aí é legal de Ele gente já falar. ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha o Nobel, não tinha ou não? O Trabalho do Nobel já, pelo menos. do fotoelétrico, né? Já. Ah, tá. Ele já era um cara, Já era um cara conhecido, isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, meu, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer tal... Porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol tá queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha, e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo, pra ver o que ia acontecendo com isso. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando na Primeira Guerra Mundial. No front. No front de batalha. Tá O Schwarzschild era acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Era. Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo E depois pra ele pensar. ficava o tempo pensando, entendeu? E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela ali, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela. Porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver 1 vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele. Ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Era só teórico. Inclusive, Nossa, tanto teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Funcionava, Você resolveu. a matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, ó. Estamos vendo aqui, ali. Tá. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem existe. Também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Isso, com a radioastronomia. O Einstein morre que ano? 30. Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante uma batalha na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre o quê? Que a força gravitacional ali ela é tão grande que
a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil quilômetros por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por É segundo. impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz, ou seja, nós nunca vamos ver. exato. Porque se a luz é a coisa mais rápida, se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí É que que surgiu. nem a luz sai. Nem a luz sai dele, da força gravitacional dele. E aí isso aí ficou lá, entendeu? Aí vieram vários outros caras, aí começa a vir, né? Aí tem toda uma, é porque tem uma, podemos dizer, uma linhagem ali de pesquisadores que vão atrás disso. E para sorte da astronomia, começou a desenvolver a tecnologia. Então, lá em 1914, 15, cara, esse equipamento era terrível, né, cara? Era pouco equipamento, você não tinha tecnologia nenhuma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal descobre a radioastronomia. Foi descoberta durante a guerra. Aí, em 1950... Era outro uso... Aí descobri... Isso. O pessoal Que era descobriu... uso justamente pra ver se tinha míssil. Ah, é? Exatamente. Só que aí, em vez de ver sinais vindo da Terra, né? Que, por exemplo, seriam os países inimigos emitindo míssil, eles perceberam que vinha do céu. Eles apontaram pro céu e falaram, opa, tem sinal que tá vindo do céu aqui. Olha só. E aí, lá em 1950 e tal, viram um objeto que na hora que eles foram calcular a massa, porque aí tem a emissão em ondas de rádio. E aí com isso você consegue calcular a massa. Na hora que eles calcularam a massa, cara, isso aqui tá errado, cara. Isso não pode ser. O objeto tinha sei lá quantas milhões de vezes a massa do Sol. Nossa. E aí, se 8 vezes a massa do Sol já era a tal da estrela negra, e milhões de vezes a massa do Sol, ou dezenas de milhares. Eles acharam que estava errado os cálculos? Eles tiveram que refazer várias vezes e tal, porque como era muito no começo do uso do equipamento, podia ser problema de equipamento e tal. Tá. Mas aí confirmaram. Tanto que os caras ganharam o prêmio Nobel há dois anos atrás, né? Esses primeiros, né? Os Os primeiros, primeiros que detectaram. Os primeiros buracos negros foram detectados em ondas de rádio, entendeu? E aí depois veio embora. Aí... E a onda de rádio, ela pega o quê? São ondas do que vem? O rádio que a gente escuta aqui são ondas é uma onda. É uma sonoras. onda. Mas ela é uma onda, né? É. Ela é uma onda. Que era transmitido como uma onda E eletromagnética. como que vem informação de áudio no meio dela? Não, a informação do áudio tá ali codificada. Tá codificada? Aí ela chega no seu rádio é um decodificador daquilo. Quando eu ligo pra escutar uma onda que vem de um fenômeno desse, também vai fazer um barulhinho lá. Exatamente. Mas todo Só que- desordenado. Aí eu Não é? tenho que ter minha antena. Tá. A antena que eu uso, aquelas antenonas Sei, aquelas coisas enormes. enorme, elas são ajustadas na frequência para eu ouvir, né? Vamos pôr entre Sei. aspas, um objeto astronômico. Ah. Então, cada antena tem os detectores, eles têm ali a frequência. É igualzinho um rádio. O cara vai lá e muda. Ah, vamos tentar ouvir aqui, sei lá, 3 GHz, 5, Sei. 10, 100, sei lá quanto. E aí eles começam a detectar as coisas. Porque tudo é onda eletromagnética, né? O Sol emite onda. O Sol emite ondas de rádio, ultravioleta, raio, tudo. O Entendeu? pico dele tá no verde, inclusive. Essa é uma história curiosa. Por que não existe estrela verde, né? A gente vê estrela azul, vermelha, tá mais verde, não. Branca. O Sol, o pico dele tá no verde. Só que como o pico faz assim, né? Então ele emite em todo o espectro do visível. Então a boa parte da emissão dele tá no espectro do visível, inclusive é por isso que nós enxergamos no visível. Que a gente não enxerga em infravermelho nem no ultravioleta. Pra gente enxergar infravermelho ou ultravioleta, o que é? Você põe um equipamento. Tem um Mas equipamento por pra que que o isso. ser humano não enxerga? Porque a gente não precisa. Provavelmente por causa da evolução. Da evolução, cara. Evolução? É. Porque o ser humano, o nosso olho ele tem que ser bom pra quê? Pra saber cor, diferença Tá. de cor, pra gente não comer coisa envenenada. E aí foi Caçar, na tudo época do isso. Exatamente. Agora, pra ver no infravermelho, você tem um telescópio de infravermelho, ultravioleta, aí você muda o sensor. Entendi. É um sensor que você coloca ali. Mas tem imagens do Sol em todos os comprimentos de onda, é legal pra caramba. Sentar aquele amarelão com aquelas coisas explodindo. Tem roxo, tem tudo, cara. Você pode, depende Ultravermelho, do jeito que você está observando. E foi assim que foi a história da descoberta do buraco negro até a detecção dos primeiros. Qual e aí, foi o primeiro buraco negro que descobriram? Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? Agora não lembro a distância. Não lembro, não. Ele é um quasar, ou seja, é um buraco negro muito ativo, que está se alimentando muito. Assim, buracos negros que estão, assim,
se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Porque... Então, assim, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mas tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Láctea, ou da Via Láctea da galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele tá se alimentando tanto, e aquilo tá brilhando tanto, que assim, a galáxia é ofuscada por ele. Sabia que dá pra ganhar de 3 a 10 mil reais todos os meses só postando esses cortes de podcast nas redes sociais? Esse estilo de vídeo mesmo que você acabou de assistir, ó, sem precisar aparecer. Eu deixei um link na bio aqui desse perfil, clica lá pra você entender melhor como isso funciona.